E a satisfação de receber à tribuna da casa esta noite a nossa irmã, divulgadora da doutrina espírita em toda a região. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Jesus Nazareno de Itajaí, Magali Graf, que discorrerá sobre o tema a somatização das emoções. Então, boa noite, bom início de noite para todos nós. Que os amigos espirituais possam nos atender durante esses breves minutos. Nós vamos hoje refletir sobre a somatização das emoções, que seria, na verdade, trazer as emoções para o nosso corpo, porque é o que acontece. A ciência, a neurociência está avançando, né? As ciências, e elas hoje demonstram, asseveram que quanto mais emoção, mais grava no nosso íntimo. Quanto mais o conteúdo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu pratico, aquilo que eu penso, está ligado à emoção, mais grava nas nossas células, mais grava no nosso inconsciente. Então, isso serve para o bem, como serve para o mal. O problema é o que fazer com aquelas emoções negativas, tóxicas, vivenciadas diante de ações que não aceitamos, que nos ocorreram, ou de ações praticadas contra outros ou contra a sociedade. Então, é sobre isso que isso nos adoece. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, à luz da doutrina espírita. Então, o que a ciência também nos coloca? Que não existe emoção dissociada, separada de pensamento. Pensamento e emoção estão ligados. E essa é a base para a criação, inclusive. Quanto mais emoção, mais no pensamento, o pensamento contínuo, mais ele cresce, digamos assim, mais ele toma forma. É como se para cada pensamento vivenciado com emoção, né, nós criamos aquela bolinha, aquele balãozinho de desenho animado, fica em nós, externamente e internamente. E vai gerando, pensar é criar, vai gerando potencial de criação. Então, no livro Leis de Amor, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, o Emmanuel coloca algumas questões, e ele mesmo responde a título de elucidar. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O que dá estrutura para nós aqui, para o meu corpo, o corpo de vocês? Então ele coloca que o corpo espiritual, ou perispírito, é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Então, a título de elucidação, o espírito seria essa centelha. Nós não sabemos exatamente ainda o que é o espírito, né? É eterno, é o que anima. O perispírito seria o intermediário, o corpo intermediário, que guarda o espírito e que ajuda a moldar o corpo de carne quando encarnamos. Quando desencarnarmos, quando morrermos, o nosso corpo perispiritual vai manter por um tempo essa forma, no plano espiritual, porque ele está guardando o espírito. E esse perispírito, ele é o corpo que vai absorver tudo que o espírito pensa, sente, faz. Ele vai absorver o poder de criação para uma nova encarnação. Ele vai moldar esse corpo conforme tudo aquilo que eu tenho na estrutura do meu espírito. Então, ele pergunta, o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Então, aqui, no perispírito, né? Aqui que estão as doenças. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca, carimba
o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Também no livro, né, que eu citei acima. Então, por exemplo, se eu pratico um erro físico, exagerando nessa existência de comida, bebida, eu vou colocar o exemplo, ou fumando, ou, enfim, eu vou prejudicar os meus pulmões, ou o meu fígado, ou o meu aparelho gastrointestinal. Porque é uma ação que eu estou fazendo de livre vontade, né? Vou ter uma consequência. Aí posso já adquirir uma doença nessa existência, ou não. Ou levar esse desequilíbrio, né? Esse machucado, vamos colocar assim, comigo quando eu desencarnar. O meu perispírito ele leva. Não é porque eu desencarno que eu vou ficar 100% bem, né? E aí eu vou precisar de uma nova encarnação, me preparar para que esse erro possa vir no corpo de carne, ele vai ter que se manifestar. Ou uma ação equivalente. Muitas vezes prejudicamos com a nossa inteligência pessoas, comunidades. Nós vamos criar no nosso cérebro, no nosso aparelho, a parte intelectual, né, que vai coordenar a ação, o intelecto do espírito, é o cérebro, no perispírito, enquanto encarnados, que vai coordenar o que eu penso, o que eu sinto, as minhas ações superiores de pensamento, de raciocínio. Se eu prejudico, porque eu deliberadamente planejo exterminar, prejudicar, eu vou absorver essa energia negativa para mim. Vai para fora, mas fica em mim. Então, é mais ou menos isso que ele coloca. Então, as causas das doenças. Quando sentimos emoções decorrentes de atos praticados ou sofridos, estas são registradas na mente perispiritual. Se eu tenho ódio de alguém, porque alguém me prejudicou, e mantenho esse ódio fica comigo. Pode atingir a pessoa pela lei de sintonia, mas vai ficar comigo. A tristeza pela perda, pelas perdas da vida, pelos sofrimentos, vão gerar depressão e vão gerar doença e podem levar a pessoa a cada vez mais doenças e até o desencarne. Então, quando sentimos emoções decorrentes dos atos praticados ou sofridos, essas ficam registradas na mente perispiritual e vão gerar desgastes fluídicos, claro, porque se eu fico perdendo tempo com ódio, com raiva, quem já sentiu raiva? Vamos colocar ódio, né? Mas assim, é natural, é do ser humano sentirmos emoções. Como é que fica o nosso corpo? Como é que fica a nossa mente? Nós percebemos como fica. Tristeza, como é que fica? Né? Então, o corpo absorve essas energias. Aí não devemos sentir emoções? Sim, nós somos humanos, nós não temos é que mantê-las durante muito tempo, porque aí gera o prejuízo. Tudo que é demais, né? É claro que nós temos o direito de sofrer momentaneamente uma perda, ou às vezes até um momento assim, de desequilíbrio, mas não posso manter isso, porque isso vai gerar o desequilíbrio maior. Produção de fluidos mórbidos, doentios, que são assimilados pelas células, porque ficam impregnadas no perispírito. Então, as minhas células físicas absorvem meus órgãos, né, depois, e isso fica no perispírito. Eu passei, aquilo passou, mas o perispírito absorve. E fica com aquela emoção. Enfraquecimento do sistema imunológico, predispondo o organismo ao desequilíbrio e às doenças. A mente, nos diz Emmanuel, no livro ainda Leis de Amor, é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Aí eu coloquei aqui uma frase de Freud, que ele diz o seguinte: as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Então, tudo aquilo que eu não lido, e fica lá no meu inconsciente, uma hora vai se manifestar.
É mais ou menos assim, a pessoa vai aguentando, ela não lida com aquilo, ela não conversa, chega uma hora, ou gera uma depressão, ou gera compulsões, a pessoa acaba comendo demais, bebendo, ela vai gerando alguma coisa para fora de si, ou ela traz para si. A depressão é encolher as nossas energias, achar que nada mais vale a pena, e nós vamos pensando, e o pensamento vai criando essas energias, e a pessoa daqui a pouco não sai de casa, não tem vontade de fazer mais nada. Fruto do próprio pensamento e sentimento, que fica numa corrente, girando sem sair. Né? Nós vamos criando essa energia em volta de nós. Ou geram compulsões, essas emoções negativas. E a pessoa acaba, como eu falei, fumando, bebendo, indo para drogas. Ela tenta sair do problema, buscando algo, para não ouvir, para esquecer, para não pensar, para não resolver. Ou gera somatização, ou vem para o corpo, uma doença. Ou às vezes mais de um. Então, por isso que Freud já, muito sabiamente, ao estudar o inconsciente, percebeu que aquilo que está lá, que eu botei na gaveta e não resolvi, vai criar bolor, vai criar fungo, e uma hora vem. Né? Assim como a aranha nos fala, só um pouquinho que está lá no final. Assim como a aranha nos fala Emmanuel no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações mentais do seu pensamento. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não manifestar-se, exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o seu esforço de continuidade ou extinção. A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam em nossos organismos espirituais e materiais. Então, olha o que ele coloca. Pensamento é criação, é aquilo que eu coloquei. Né? A ciência, a psicologia, a psiquiatria hoje, pelos estudos, estão percebendo que o pensamento ligado a um sentimento cria. Então, olha, Emmanuel, pensar é criar. Todo pensamento, quando ele tem força, e a força vem da continuidade, eu penso constantemente naquilo, eu estou gerando um poder criativo. Tá? Pode manifestar-se no meio, logo, se materializar logo, pode se materializar daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, mas uma hora vai se materializar de alguma forma, né? No campo dos efeitos transitórios, mas fica no mundo íntimo. Então, tipos de doença. Nós temos doenças físicas, circunstanciais, não relacionadas com o passado, que é o nosso livre-arbítrio. É aquilo que eu falei no início. Se eu prejudicar por algum excesso algum órgão físico, eu estou fazendo isso por livre ação. Né? Como beber, comer, enfim. Eu estou prejudicando, não é porque é uma consequência do meu passado, é por um desequilíbrio emocional, eu não estou sabendo lidar com isso, e eu vou expurgar na comida, eu vou projetar na comida. Né? Como se fosse uma fuga. Certo? Então, eu posso olhar para aquilo, hoje eu tenho condições de buscar ajuda e pensar, não, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo comigo? Certo? Ou se eu sei que nessa água tem, sei lá, algum problema, micróbios ou alguma coisa que seja tóxica e eu tomo sabendo disso, vai gerar um problema, eu fiz deliberadamente. Né? Doenças espirituais existem no perispírito, que irá imprimir no corpo físico a energia negativa, conforme a necessidade de expiação ou expurgo do espírito. Então, são aquelas doenças já pré-existentes, que eu trago de outras vidas. Prejudiquei, né, o meu corpo nessa vida, levei ele a um extremo, e aí isso ficou impregnado, vou pedir ao Criador, vou me preparar depois de morrer, de desencarnar, para que eu possa, numa existência, resolver esse problema. Aí são as doenças congênitas, a pessoa nasce com aquilo. Né? São as doenças que também podem surgir lá
nos primeiros 10, 15, 20 anos. Doenças atraídas ou simbióticas, sentimentos negativos ou ações que irão atrair espíritos com vibrações semelhantes. Sim, porque se eu penso coisas negativas e o pensamento cria, ele vai sintonizar com ondas mentais que estão aqui, no universo aqui, né, em volta do planeta Terra. Existem espíritos que vão perceber essas ondas porque eles pensam da mesma forma, sentem do mesmo jeito e começam a se aproximar de mim. E vão instalando o sentimento de doença. Ou a própria doença em si. Por exemplo, a pessoa está numa fase difícil da vida, todo mundo passa por fases difíceis, e ela começa a pensar, nada dá certo, a minha vida, de novo isso, pois é, e pensa negativo, e se deixa levar. Pensamento é criar, sentir é criar. E daqui a pouco ela não vê mais graça em nada, não quer mais sair de casa, não quer mais fazer nada. Ela, ao estar nessa vibração, ela vai atrair espíritos que também desencarnaram e estão ainda vivendo, porque não aceitaram ajuda e nem se conscientizaram nessas vibrações. E pode fazer com que essa pessoa chegue a ficar doente num processo depressivo que vai gerando outras doenças. Porque nós vimos, os sentimentos acabam desequilibrando o sistema imunológico. O corpo, ele chega uma hora não aguenta, né? E aí vai abrindo espaço, de repente começa a doer aqui, dá um problema ali, e a pessoa tem um problema sério mesmo. E por semelhanças, essas doenças também são atraídas por semelhanças de gostos. A pessoa gosta de farra, de festa, bebida, ela vai atrair espíritos que vão gostar de farra, festa, bebida, que estão ainda, né, no orbe. E o espírito só pode beber, sentir o gosto da bebida alcoólica, ou o fumo, ou a droga, pelo corpo humano. Ele não pode abrir, como eu já falei, uma garrafa lá de uísque e beber daquilo, ou absorver a essência. Eles sentem em nós. Então, pela sintonia, de repente a pessoa acha que está bebendo sozinha, ela está com 500 em volta dela. Esses 500 vão fazer o quê? Se ele tomava 3 doses, daqui a pouco essas 3 doses serão uma garrafa. Vão potencializar e vai fazer com que a pessoa fique doente. Né? E aí, André Luiz e Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, vão colocar que se a mente encarnada não conseguir ainda disciplinar e dominar suas emoções, pensamento e emoção, e alimentar paixões, entrará em sintonia com irmãos do plano espiritual que irão impregnar o perispírito do encarnado com essas emissões mentais, podendo levá-lo à doença e até ao desencarne. Aí, como nós vamos eliminar as doenças? O que podemos fazer? É preciso que haja um expurgo fluídico do perispírito para o corpo físico, uma drenagem. A drenagem linfática, eu vou tentar tirar aqui o excesso de água. A mulherada, os homens vão fazer massagem, às vezes após uma cirurgia, preciso fazer a drenagem, né? Ajudar que aquele excesso de líquidos e substâncias possam ser drenadas, eliminadas pelo corpo. Então, é o processo, vai vir para o corpo, não tem como. No plano espiritual, isso não vai ser tratado. É aqui mesmo, foi feito aqui, aqui terá que ser resolvido. Né? Então, nós vamos pedir uma nova encarnação e vamos nascer com aquela predisposição naquele órgão, ou em mais de um órgão, para que seja trabalhado, seja drenado. Ajuda da medicina terrena e espiritual. Deus já concedeu ao homem, muito pela tecnologia, o acesso a muita coisa, né? Coisa que não se fazia há 40 anos atrás, hoje se faz, e a cada década, hoje nem a cada década, a cada ano, o desenvolvimento das ciências médicas e a tecnologia permite que nós possamos nos tratar de muitas coisas que há 50 anos atrás eram consideradas fatais. E temos que usar a ciência, sim.
Porque a pessoa que só pensa, não, e o plano espiritual, quando eles nos ajudam através de uma cirurgia, através de uma ajuda, por exemplo, aqui, enquanto a melhor ajuda é a palestra, é a porta de entrada. Enquanto nós estamos aqui, eles estão nos ajudando. Vai do nosso merecimento, da nossa persistência. Às vezes a pessoa fica esperando, mas eu preciso do médium tal, não sei o quê. Não, o processo começa aqui, no perispírito. Eles vão nos ajudando, mas nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então, é nesse sentido. Nós temos que buscar ajuda e não contar apenas com a coisa, não, mas eu tenho que sofrer mesmo, eu vou resgatar se eu ficar sofrendo um monte. Não, nós estamos aqui para consertar. Temos que buscar ajuda sim, certo? Expurgo fluídico pela prática do bem. Ou seja, eu posso drenar essas energias negativas que trago no meu perispírito fazendo bem. Então, o roteiro de saúde. Jesus nos disse, e isso daqui é um roteiro, são 5, 6 frases, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Mateus. Né? Ele disse que nós temos que amar ao próximo como nos amamos. Tenho que me amar e me cuidar, tenho que olhar para mim e fazer isso com o próximo, pensando que se eu sinto, ele sente. Se eu desejo, ele também deseja. Se eu quero, ele também quer. Se eu sofro, ele também sofre. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas, disse Jesus. Ele disse assim, ele resumiu tudo nisso daqui. Ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse. Ele nos convida aqui a sairmos de nós, a olhar em volta. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, ou seja, cuidado, análise, eu tenho que me analisar. Santo Agostinho fala, né, no livro, no Evangelho e em tudo, eu tenho que me olhar, fazer aquela análise de vez em quando, para onde que eu estou indo, como é que está meu corpo, o que eu tenho feito por mim, não no sentido egoísta, mas, poxa, né, eu planejo, eu tenho que planejar meu ano, agora vem o final de ano, o que eu quero para mim, o que eu preciso aprender, o que eu preciso diminuir em mim no sentido de excessos. Enfim, eu tenho que fazer uma autoanálise. Como é que está o meu comportamento com a minha família, com meus familiares, com meus amigos, com a sociedade? Né? O que eu tenho feito de diferente dos outros anos para melhor? Né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vai-te e não peques mais. Aí ele diz o seguinte, olha, errou, tudo bem, faz parte da condição humana. Não fique se lamentando pela culpa, porque a culpa gera sofrimento doentio, que vai gerar depressão. Não, todo erro tem uma solução, tudo tem um jeito. Não existe, Deus, tem uma amiga que diz que assim, olha, se aconteceu o fato, tem uma solução. Não se desespere, né? Só que não tornes a pecar, você tem que ver, poxa, então o que eu posso fazer para redimir? Não dá para redimir, o que eu posso fazer de diferente na minha vida para não fazer mais coisas negativas ou para fazer algo positivo, que nós vamos ver. E Kardec coloca, fora da caridade não há salvação. Olha, 5 frases, né? Lei de causa e efeito, ação e reação. Então, nós vamos ver que a obra kardeciana, e Jesus nos fala dessa lei de causa e efeito, né, em toda a sua obra, que é uma lei que rege o universo. É uma lei física. Para toda causa, aquilo, se eu jogar esse livro no chão, ele vai cair no chão e fazer um barulho. Vai ter um efeito, certo? Se eu jogo uma bola na parede, né, vai gerar um movimento que volta para mim. Então, nós temos que entender que essa lei de causa e efeito são as leis divinas. Elas regem o planeta Terra, o nosso sistema solar, a nossa galáxia, as demais galáxias, os demais sistemas solares, o universo. Se formos daqui a algum tempo encarnar em Vênus, daqui a alguns séculos, sei lá onde, vai ter o mesmo processo de causa e efeito, em outras circunstâncias. Aí nós temos que diferenciar da lei de ação e reação. Então, se eu provoquei um problema em mim,
Se eu provoquei um problema no próximo, na natureza, eu criei em mim um registro energético. É um carimbo. Sabe aquela coisa, uma mancha? Vamos colocar assim, simbolicamente. Está aqui no meu inconsciente. O meu espírito vai levar isso e vai ter que, pela lei, se reajustar com a lei. Certo? Eu devo 100 mil reais. Bastante dinheiro. Eu vou ter que pagar. Eu posso fingir que eu não devo isso, eu posso me esconder, eu posso tentar fazer um monte de coisa, mas uma hora eu vou ter que me deparar com isso. Vou ter que buscar um jeito, vou ter que resolver isso. Né? Agora, o que é a lei de ação e reação? Digamos assim, é o meu comportamento diante da lei de causa e efeito. E aí nós temos que entender como Deus é justo e bom e magnânimo, como o Criador é maravilhoso. Por quê? Porque não é uma lei, a lei de causa e efeito, ela não é estanque, ela não é uma coisa que, poxa, então agora eu matei porque eu estava desesperada num ato, enfim, passional. A pessoa claro, um ato horroroso, ninguém tem o direito de fazer isso. Mas a pessoa vai se autodestruir quando ela tomar consciência e pensar, não, vai ficar chorando, vai ficar se matando, vai ficar... Isso vai resolver? Então, é a minha atitude diante daquilo. Aí eu vou ter que pagar, evidentemente, pelas leis humanas, um crime, vou ter que me colocar diante da lei humana e vou ter que resgatar esse processo, passar por um julgamento, enfim... Mas eu posso aí fazer o seguinte, a pessoa foi condenada, o júri entendeu que ela ficou 30 anos, ela vai ter que resgatar 30 anos. E aí, por bom comportamento na prisão, quando funciona isso, infelizmente ainda não funciona direito, né? Ainda somos falhos, mas a pessoa ela se arrepende realmente, ela trabalha, né, naqueles institutos prisionais que permitem o preso trabalhar, o preso ele lê, ele estuda, hoje tem também em certas prisões, eles podem ler, estudar, eles começam a ganhar o quê? Diminuição da pena. Por quê? Porque o objetivo seria das prisões recuperar. Infelizmente não acontece ainda isso, né? Mas recuperar aquela pessoa, fazer com que ela se conscientize que ela errou. E que quando ela sair, voltar para a sociedade, se for permitido, que ela possa fazer coisas positivas. Então, vai depender do preso, digamos, né, do condenado, se ele ficar revoltado e começar, então, já que eu estou aqui, eu vou entrar para o PCC, vou fazer não sei o quê, quer dizer, ele vai continuar fazendo, ele entra no crime, deliberadamente, pela revolta, pelo ódio, se achando injustiçado. Ou ele se conscientiza e tenta se redimir. Então, esse é o processo de ação e reação. Por exemplo, quando alguém deliberadamente numa guerra vai lá e queima uma aldeia toda, não precisaria. Foi um ato de revanche, foi um ato de ódio. Matou inocentes, crianças, enfim. Isso ficou no registro dele. Necessariamente ele não vai resgatar, de uma hora, na próxima encarnação, Deus permite que nós possamos pagar essa dívida de 100 mil a prestações. Eu devo para a lei. Agora, necessariamente eu vou passar um dia, eu vou pedir para passar pelo fogo. Ou pelo menos por situações que envolvam dor e sofrimento causados pelo fogo. Aí a pessoa pode vir, se ela não aceitar, pela expiação direta, porque ela não aceitou o revoltado. Então, ele vem numa situação onde ele vai passar por isso, vai desencarnar por situação de fogo, com sofrimento. Porque ele pediu, às vezes ele precisa mesmo passar por isso. Aí essas pessoas que estão ali junto, seriam aquelas que ele causou o sofrimento? Não necessariamente. Porque nós devemos para a lei. A lei vai fazer com que eu passe por uma situação semelhante. Se eu não decidir por livre e espontânea vontade, pensando assim, não, eu me conscientizei, isso está errado, então eu vou ajudar pessoas que
estão em situação de perigo. Aí a pessoa pode vir, reencarnar e pedir para vir como um bombeiro voluntário, que vai expor a sua vida, salvando outras, perdendo muitas vezes a sua vida, tirando outras pessoas das chamas ou de acidentes. Ou ele pode vir como um enfermeiro que vai trabalhar, uma enfermeira na ala de queimados, ajudando com carinho. Tudo, a ação e reação vai depender da atitude que eu tenho diante do problema. Eu conheço uma pessoa que ela era enfermeira, muito competente, especializada em partos difíceis, enfim, crianças que nascem prematuras, mães, só que ela não gosta, e tudo, ela quer trabalhar com a família, né? Digamos assim, no município, nesses programas da família. Mas a vida só dá para ela trabalhar em hospital e não sei o que eles chamam, ela não consegue outra. E ela ficava revoltada. E quando você fica revoltado, você atende mal. De novo essa mulher aí que não para de gemer, de novo essa criança que não para, de novo esse médico. Ela fazia o trabalho dela com mágoa, raiva, até que ela percebeu que é isso que eu tenho que fazer, por algum motivo. E quando ela aceitou, o trabalho fluiu, ela passou a gostar, ela passou a entender que ela estava trazendo pessoas à vida, em situações difíceis, ajudando. Então, possivelmente um resgate, alguma coisa que ela tem ainda, mesmo não gostando, ela tem que encarar, porque se a vida está levando ela para isso, é isso que ela tem que fazer. E pela ação e reação, eu posso minimizar a minha dívida. Posso pagar esses 100 mil em 20 anos. 10 encarnações. Ou eu posso minimizar, de repente, fazendo tanto bem, que eu ganho uma moratória divina que vai dizer, olha, não, tudo bem, é 100 mil, vamos passar para 10, porque ela está trabalhando, ela está se esforçando, ele está se empenhando, está fazendo bem, está ajudando a movimentar. Porque nós devemos para a lei e não para as pessoas. Eu gostaria de ler, só para encerrar, um artigo, algumas frases de um artigo daquele médico, Deepak Chopra, bem conhecido, e indiano, enfim, ele trabalha muito com a medicina Ayurveda, mas ele tem livros de energização, de meditação. Mas eu achei interessante essa entrevista, porque numa revista ele colocou o seguinte: doação e trabalho no bem é uma lei espiritual de sucesso, que poderia também ser chamado de lei de dar e receber, porque o universo opera através de trocas dinâmicas. Olha aqui, ó. A lei opera através de trocas dinâmicas. Afinal, nada é estático. Portanto, se doar alimento, sua dispensa jamais ficará vazia, diz ele. Se oferecer alegria, você receberá mais do mesmo. E se você desejar amor, dê mais amor. E quando o objeto é dinheiro, faça doações em dinheiro, se você pode. E assim por diante. Pois esse conceito vale para todas as áreas da sua vida. Aí a pessoa pergunta, pode pensar assim diante disso: ah, mas eu faço bem, eu ajudo e estou sempre com dificuldade. Mas calma, nós somos aqueles devedores que devemos 1 milhão. Então eu tenho que trabalhar para ir pagando, para ir diminuindo a dívida, para daqui a pouco, sabe? Poxa, eu já estou em condições de receber mais do que eu devo. Aí nós somos teimosos, nós somos assim, emergenciais. Não, mas eu vou para o centro espírita, eu leio, eu faço evangelho no lar, eu peço ajuda e nada muda. Você, de repente, aquela pessoa, de repente, ainda está como sendo aquele prisioneiro revoltado, né? Ele, não, eu estou aqui. Ele não está trabalhando como tem que ser, ele não está se permitindo ser ajudado, ele não está fazendo o bem realmente. Ele está ainda pensando que os 100 mil que ele deve é muito, que Deus foi injusto com ele. Né? Ele está num processo de revolta. E aí ele diz assim, ó, ouvir as pessoas com paciência é sinônimo de um dia você ser ouvido também.
Abençoar as pessoas todos os dias e a todo momento é sinônimo de estar se abençoando. É preciso praticar. E aí eu fiquei refletindo, no Evangelho nós vamos encontrar no capítulo 8 uma pergunta. Meus amigos, ouvi vós dizeres para si mesmos, como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? E aí os Espíritos dizem, se faz de muitas maneiras, podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Um pensamento por alguém que está raivoso, me xingando, se eu disser assim, Deus, ele deve estar com um problema, ajuda. Manda o anjo de guarda dele, os mentores ajudá-lo. Ele não está fazendo isso para mim, ele está fazendo porque ele não está bem. É assim que nós pensamos? Nós entramos na sintonia. Ele me xinga, eu xingo. Eu fico com raiva. Né? Então, o que o Deepak coloca? Abençoa. Nós não temos o hábito de abençoar. Abençoar não é ficar lá, né? Não, poxa, que essa casa seja tranquila, que essa pessoa tenha sorte, poxa, que ela consiga esse emprego, ela está precisando. Se eu fizer uma prece simples, os mentores vão fazer, os encarregados divinos de fazer com que as coisas aconteçam, podem ajudar. Eu estou fazendo uma intercessão por alguém, essa pessoa nem sabe que eu estou desejando bem para ela. Entrar num estabelecimento. Às vezes a pessoa vai lá, não tem aquilo que ela quer, ela sai xingando. Essa loja também, porque não sei o quê, porque essa cidade. Veja bem, 99% dos nossos pensamentos e sentimentos são negativos. E nós podemos mudar isso. Quando visitar alguém, leve sempre um presente para ela. É um sorriso, não precisa ser um presente. Uma pequena flor, um sorriso, um pensamento positivo, né? Ofereça algo para todos que cruzarem o seu caminho. Sorrisos, atenção, oração, roupas, tempo. Faça a energia que você deseja trazer para a sua vida circular, entregando boas coisas aos outros, ao mundo. Assuma esse compromisso com você mesmo. Por quê? Muitas vezes nós também pensamos, eu vou dar aquele chinelo que já está rasgado, que já está temporado, aquela roupa. Não. Isso tem que virar pano de chão mesmo, sei lá. Quando nós doarmos algo a alguém, que seja em bom estado. Que eu possa doar o meu melhor. Não era isso que Jesus falou, façais aos outros? O que eu gostaria de receber se eu precisasse? Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ser entendidos, compreendidos quando estamos com dificuldade. Então vamos tentar nos colocar no lugar do outro, né? A doação é um ato que não precisa de plateia. Eu vou encerrar contando uma lenda. Aí assim, as pessoas perguntam, mas o que tem a ver tudo isso com doença? É aquilo que nós vimos, fora da caridade, nos disse Kardec, não há salvação. Se eu fizer o expurgo do que eu devo pela prática do bem, pelo trabalho, eu vou pagar mais rápido 100 mil que eu devo, do que se eu ficar sentada lastimando, maldizendo Deus, maldizendo, porque ele está me cobrando, mas eu pedi emprestado. Então eu tenho que honrar, ou eu tenho que pedir tempo, eu tenho que ter homem o suficiente e mulher o suficiente para dizer, olha, eu devo, me dá chance para pagar, eu quero trabalhar, eu quero pagar. É isso, é a prática do bem que vai nos ajudar a minimizar, às vezes, até em grande parte, as doenças. Porque Humberto de Campos nos conta aquela história que a pessoa vinha para perder o braço, porque açoitava os escravos, açoitava as pessoas, né? Quando foi por prazer. Então ele pediu para reencarnar, para ficar sem, né, passando por aquela sensação. Mas ele fez o bem, aqui trabalhou. Ele já estava consciente. Ele perdeu lá numa máquina o dedo. É a misericórdia divina. Certo? Diz a lenda que um monge estava meditando no seu templo. Nos conta Deepak. Entra um homem e doa 10 moedas de ouro.
O homem orgulhoso colocou 10 moedas de ouro ao lado do monge. Quando o monge, no entanto, continuou meditando, o homem ficou surpreso e ficou aguardando uma resposta do monge, mas esse continuou meditando. Impaciente, o homem pergunta ao monge: você não irá agradecer por eu ter doado 10 moedas de ouro ao templo? O monge olha para o homem e responde com um sorriso: quem doa é quem deve agradecer, pois teve o suficiente para doar. Então, esse é o processo da troca dinâmica. Quando eu faço ao outro, quando eu faço à vida, quando eu faço para o universo, eu recebo. Se não imediatamente, mas uma hora eu vou receber. Quando tiver diminuído um pouquinho lá a minha conta, aí eu penso, só devo 10. Meu Deus, então eu já posso guardar, eu já posso fazer planos para a minha vida. É assim mesmo. Nós temos que ser persistentes. É isso que os Espíritos nos ensinam. É isso que Jesus veio trazer como mensagem e exemplificação à Terra. Se nós queremos saúde, um corpo saudável, vamos mudar a nossa mente. Vamos mudar os nossos atos. Então, que tenhamos uma boa noite, que todos possam, durante essa semana, refletirem um pouquinho sobre isso. Né? Tentar ler alguma coisa sobre isso. Que Jesus nos ampare. Obrigada.